Ei, Psyu, rapidinho. Você já conhece o nosso irmão mais novo? O Plantão Cervejeiro é o primeiro podcast de notícias cervejeiras do Brasil, trazendo um formato dinâmico e direto ao ponto para te manter sempre por dentro do que rola no mundo da cerveja. Toda terça-feira tem episódio novo no seu agregador de áudio favorito. Dá o play e fique atualizado. A melhor palavra pra fazer piada é enzima, cara. Porque se tu deixa acumular, fica uma em cima da outra. Se você tiver um equipamento que você confia, funciona. Eu não confio no meu, então... Gelatina igual tempo em pó. Melano igual decocção em grão. Desde que eu prometi aqui, eu nunca mais prometi porra nenhuma. Momento arrombado. É, arrombado. Momento arrombado, cara. Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão-mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Loite, Henrique Boaventura, e copiar é a minha arte. E a gente está aqui, nós estamos aqui para fazer um episódio piloto de um programa que há tempos, olha, mais de ano, vinha sendo solicitado pelo meu grande amigo Faustus. Pelo menos a cada 6 meses ele me lembrava desse fato, que eu precisava fazer isso. Eu fiz, Faustus. Só queria te dizer isso. Então, a ideia do programa é fazer uma avaliação da cerveja de um ouvinte com pessoas certificadas pelo BJCP e trocar uma ideia com a pessoa que braçou. Olha só, tem uma diferença, não é o rolê de concurso. A gente vai fazer a súmula, vai trocar uma ideia junto com a pessoa que braçou a cerveja para ver do outro lado, para ver se os feedbacks são úteis, para ver se as informações fazem sentido, para ver se não é uma achologia, como muitas pessoas dizem que é julgar a cerveja. E sim, você já deve ter ouvido um programa semelhante chamado Dr. Homebrew, lá na Brewing Network, mas braçagem forte. A gente nunca teve vergonha de copiar e estar nos ombros dos gigantes. Então, zero surpresa, gente. Vocês não precisam dizer assim, não precisam ficar fazendo teorias. Não, a gente copiou. A gente copia porque a gente tem que copiar coisa boa. Todo artista, ele copia coisas boas. E hoje estamos com uma figura que tem aparecido bastante nos últimos episódios, a hidratada Gabriela Lando. Dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Hidratadíssima com muita água. E, Henrique, hoje tu deixou de ser Boaventura e virou Lavoisier, então, né? É verdade. É uma boa associação. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, hoje Henrique... Eu sou um Lavoisier melhorado. Tudo se copia. É isso. Adaptou a fase. Nada se cria, tudo se copia. Principalmente na cerveja e não na natureza. Exatamente. E sabe quem eu tenho na minha mais autoestima aqui, que fica aplaudindo e, às vezes, sem razão, as minhas loucuras, são os nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte, que tem vários benefícios em apoiar. Temos sorteios de equipamentos, livros e merchans exclusivos, participação no melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país, acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas, que inclusive este ano já tivemos a Stannis e a Dude Brewing. Então foram 2 kits que a gente avaliou com cervejas excelentes. E se você, enquanto a gente busca a terceira cervejaria, já que você pode ainda comprar cervejas da Stannis no site stannis.com, Stannis com 2 N's, e usar o cupom BFL12 para ter 12% de desconto em qualquer produto, e eles mandam para todo o Brasil. Então, aproveita isso. Se quiser ter acesso a tudo isso, faça como Denis Torizani, Edmar Kaufeld, Carlos Rogério de Carvalho Dutra, Lucas Aguiar Simões, Samuel Souza, André Leguelé, Thales de Souza Faria, Rubens Fernando, Thiago Reis, Leandro Almeida, Gabriel Mendes Souza Martins, Carlos Alberto Portevan, Wellington de Oliveira Ferreira, Cíntia Okawa, Alan George, Felipe Augusto Quintze, Luiz Henrique de Camargo, Thiago Fernandes Dias, além de um séquito de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/braçagem-forte, o link tá no post. Ó, chegou o Taylor. Olha lá! Fala, meu jovem. E aí, galera, tudo tri?
Taylor, valeu por topar a brincadeira aqui. A gente já fez a súmula. Agora, eu e a Gabi, a gente vai falar sobre cada um dos pontos dela. A gente achou que seria legal tu estar aqui junto pra ouvir o que a gente vai falar. E daí, depois de a gente falar as nossas notas, a gente vai te chamar e a gente quer fazer algumas perguntas. Quero trazer algumas perguntas pra ti. E depois entender se o feedback fez sentido ou não. Beleza? Sim. Bora lá. Então, vamos lá. Bom, então, essa cerveja que a gente avaliou aqui, a cerveja do Taylor, é uma Blonde Ale. É o 18A no BJCP, que a gente, vergonhosamente, cheio de vergonha no meu coração, a gente ainda não fez um Braçando com estilo específico sobre o estilo, porque a gente achou que lá no episódio 3, se eu não tô enganado, ia ser uma ideia muito genial a gente falar sobre 3 ou 4 estilos ao mesmo tempo. E a gente fez um programa só com todos esses estilos. Então, olha que ideia genial da nossa parte. Mas agora eu cheguei à conclusão que a gente precisa tirar esse gosto amargo e fazer programas sobre American Pale Ales e sobre Blonde Ales. Mas enfim, uma Blonde Ale, eu não vou recomendar o programa porque vai ser no futuro, então fique aqui conosco até o futuro. É uma cerveja artesanal americana, fácil de beber, acessível, orientada para o malte, frequentemente com notas interessantes, seja lá o que for isso, de frutas, lúpulo ou caráter maltado. Bem equilibrada e límpida, é uma cerveja refrescante sem sabores agressivos. Então, talvez seja o ápice do sem prestígio. Talvez. Tipo, ela é um nem-nem. O estilo, tá, Taylor? Não tô falando da tua cerveja, só queria deixar bem nítido isso. E você já tá acostumado, né? Então, tipo, vai ser por isso aí. Então, vamos lá. Gabi, aroma, por favor. Aroma. O que eu pego? Uma intensidade bem baixa de malte, remetendo cereais, pão, biscoito. Tem um leve adocicado que lembra caramelo, mel. E pode, pelo estilo, pode estar presente, né? Pelo BJCP diz que pode. É lúpulo de baixa intensidade, com caráter floral e um leve frutadinho. Só que daí pode ser que esse frutado também esteja vindo da fermentação, o que eu acho que é o que está acontecendo. Aí lembra um pêssego, agora tá meio que pegando um pouquinho de maçã também, mas bem por aí, assim, ela não tá limpa, e tem esse dulçorzinho que eu achei engraçado de encontrar. Nota? Nota 7. Nota 7. Pra mim, eu peguei em primeiro plano um éster, mais lembrando frutas amarelas, de uma intensidade ali média-baixa, seguido por um aroma de malte também com esse caráter um pouco mais adocicado, lembrando um pouquinho de cereais, um pouquinho de pão. Tem uma nota muito baixa pra mim de mel no aroma, talvez um início de oxidação, difícil pontuar porque ainda tá muito baixo ainda o caráter. Tem um aroma de lúpulo de baixa intensidade, lembrando um caráter assim, mais frutado, ainda que não muita intensidade, e conforme a cerveja foi esquentando, foi trazendo aquele caráter mais cítrico, lembrando o tipo doce de laranja. Então, eu também dei uma nota 7. Então, a gente ficou bem alinhados nesse ponto. Aparência, Gabi. Amarelo palha, límpida, com espuma branca de média alta formação e média alta retenção, muito bonita. Espuma com esse aspecto cremoso, o famoso rock que a gente encontra como descritor, com algumas bolhas maiores na sua extensão, mas assim, muito, muito bonita mesmo. Dei nota 3. Nota 3. Eu também dei nota 3, e pra mim ela é um dourado claro. Tem uma turbidez presente aqui, pelo menos na minha cerveja, ela tá uma turbidez presente. Não é que ela não é hazy, mas ela tá turva. É um pouquinho. É como se fosse um tio hazy, assim, pra mim. Ela não é cristalina, ela tá límpida, mas não é cristalina. Exato. Espuma de boa formação, ela tem uma boa, não, na verdade, muito boa formação e muito boa retenção, com a maioria das bolhas regulares. Boa parte delas regulares, não formou halo nem nada, então eu também dei nota 3. Sabor, Gabi? Sabor de malte em primeiro plano, baixa intensidade, seguindo a mesma coisa do aroma. Pão, biscoito, cereal. Sabor de lúpulo baixo, de novo com floral e frutado. Aquecendo vem um pouco de herbal também. O frutado, mesma coisa, pêssego, né, drupas. Um amargor baixo, ésteres presentes que dão uma amplitude, né, nesse frutado. Uma leve acidez acompanhando, e me parece que esse dulçor aí, se no nariz não estava tão certo que era oxidação, na boca parece um pouquinho mais certa de ser oxidação, sabe? O dulçor, esse mel, o caramelo parece ser oxidação. Final seco, um equilíbrio pendendo para o amargor, mas é sutil, né? Então é difícil falar em equilíbrio dela, porque ela tá equilíbrio do equilíbrio, né? Mas pende um pouquinho pro amargor. Nota? 10. Então, drupas. Eu só queria deixar essa palavra grifada. Drupas. Seja lá, né? Então, pra mim ela tem um frutado em primeiro plano.
parece ser vindo do lúpulo, com caráter lembrando fruta de caroço, de uma intensidade média baixa para baixo, assim. Ela também tem um caráter de fermentação que é muito parecido com o aroma, com notas de frutas amarelas, um pouquinho frutas amarelas mais de doce, não aquele amarelo vivo, mais para doce de fruta amarela. E tem um malte de intensidade baixa, massa de pão, doce, seguido por um leve caramelo, que eu acho que também pode ser esse indício de oxidação, pode ser. O equilíbrio, pra mim, ela é uma cerveja relativamente equilibrada entre malte e lúpulo, ela não tem um amargor muito proeminente, ela tá mais ou menos no meio pra mim. O amargor é médio-baixo, final é seco, e o retrogosto, ele tem um leve amargor que persiste, assim, no retrogosto. Conforme a cerveja foi esquentando, uma baixa acidez começou a ser notada, assim como o caráter de oxidação foi ficando mais proeminente. Eu dei nota 11. Sensação na boca? Corpo baixo, sem cremosidade, sem adstringência, mas com essa sensação de secura bem amplificada. Eu penso também que pode vir da oxidação. Carbonatação alta, nota 4. Boa. E sem aquecimento alcoólico. Corpo médio-baixo, carbonatação média alta, sem aquecimento alcoólico, sem cremosidade e sem adstringência. Por que tu tirou um ponto, só pra pontuar? Foi sem cremosidade. Acho que foi isso que eu tirei. Ok. Smooth Vidal Bean Heavy. Ela deveria ter um pouquinho de cremosidade. Eu acho que essa secura acaba atrapalhando um pouco, sabe? Eu não tirei ponto, eu dei corpo médio-baixo, carbonatação média, sem aquecimento alcoólico, sem cremosidade e sem adstringência. Dei nota 5. E na impressão geral? Uma cerveja leve, mas não tanto refrescante. O corpo é baixo e com o amargor e a secura acabam deixando ela com uma drinkability um pouco reduzida. O dulçor apresentado lembra a oxidação, que é algo comum de acontecer, né, em cervejas caseiras, principalmente leves dessa forma, mas tente evitar a incorporação de oxigênio durante invase. Um pouco mais de corpo beneficiaria a receita, então eu sugiro dar uma aumentada na proporção de grãos para água e acompanhar a fermentação para que a ESG não fique tão baixa, não fique tão seca assim. Acho que se ela tivesse uns pontinhos acima, poderia ter uma nota melhor. Nota da impressão geral? 6. Eu achei que, em linhas gerais, a cerveja tá dentro do estilo. Ela não tem um erro de estilo crasso aqui. Não. Os pontos mais que eu vejo nessa cerveja, pra mim, estão relacionados à questão da oxidação, que pode estar relacionado tanto com invase ou exposição do oxigênio após a fermentação, na verdade, né, que é um cuidado que a gente sempre tem que ter para não introduzir oxigênio, seja na garrafa ou no fermentador. E essa acidez, conforme tu vai tomando ela vai incomodando cada vez mais. Ela pode ser tem 2 pontos para mim, ou pode ser uma acidificação em excesso da água, que seria mais raro, ou o início de uma contaminação que pode estar acontecendo, ou talvez até mesmo uma fermentação com micro-organismos competindo aí, e a tua risada fala muito. Então, talvez revisar a sanitização seja um ponto importante. Eu dei nota 6 pra ela também na impressão geral, e no total eu dei nota 32. E tu, Gabi? A minha fechei em 30. Então, na média, 31, se a gente for falar, a cerveja ficaria na faixa do muito bom, geralmente dentro do estilo com algumas falhas. Então, Taylor, primeiramente agora, te apresenta para as pessoas aqui, para você ser conhecido mundialmente, diga-se de passagem. Muito obrigado pelo convite aí, pessoal. Então, eu sou o Taylor, né? Eu comecei a fazer cerveja em 2015, faço parte da Serva-Serra, né? E, cara, eu gosto de fazer cerveja, né? Claro, não hoje com a frequência que eu gostaria, mas a gente resiste com umas 4 ou 5 braçagens ao longo do ano, né? E essa cerveja foi fruto da primeira abraçagem de 2025. Olha aí, então tu desde 2015, tu faz 10 anos fazendo cerveja. 10 anos que nós estamos aí se divertindo, né? Dá pra dizer que sim, né? Se incomodando um pouquinho. Se incomodando, passando um trabalhinho. Eu comecei nesse mundo um pouco por acaso. Quando eu casei, a minha esposa disse, tem um pessoal que faz cerveja de Porto Alegre. E aí, na volta da nossa lua de mel, a gente foi para Porto Alegre. A gente conheceu lá uma empresa, né? E em 2015 nos organizamos e começamos a brincadeira. Eu fiz 10 lotes de... APA. Não, cara, era uma receitinha padrão da... Posso falar o nome das empresas? Não patrocinam, acho que não. Né? Não, acho que vamos deixar as pessoas... É melhor, na memória das pessoas, que tipo assim, vocês deveriam patrocinar a gente. Exatamente, eu concordo. 10 lotes de Blonde Ale, só falta ele dizer, né? Não, Golden Ale. Golden Ale. Golden Ale, né?
Tá? Porque a receita era o quê? Era malte pilsen, lúpulo Saaz e levedura S04. S04. É isso aí. Vai dar. Eu fiz 10 lotes assim. Na época eu não sabia que podia reaproveitar a levedura, por exemplo. E fermentei sem controlar a temperatura na casa da minha sogra. Tinha um lugarzinho lá que eu me adonei e eu fui despejado agora nesses últimos dias, tá? Porque eu não tava mais usando lá, né? Aí meu sogro disse, deu, acabou pra ti? Vaza, né? E foi muito bacana porque aí eu comecei a participar dos encontros da Serva Serra. O Josemar Gross chegou e disse, cara, tu tem uma geladeira? Tem. Controla a fermentação, cara. Josemar sendo Josemar. O Josemar sendo o Josemar. Ou então o Zaniol, né? Eu me lembro lá no primeiro encontro que eu levei. Nossa, tu usou Saaz aqui, né? Cara, esse dia eu disse, os caras são muito foda. Eles sabem o lúpulo que eu usei sem eu dizer o lúpulo que eu usei, sabe? Então, assim, foi esse meu início, né? E a gente foi fazendo amigos, estudando, né? Conheci o braçagem através da Serva Serra e me ajudou muito, né? Aí eu fui descobrir que tinha uma pessoa na cidade onde eu moro, que é especialista em água. Eu não conhecia essa pessoa, porque não tinha Instagram, Henrique. Eu era um cara fora do mundo. Coisa boa, saudade desse tempo. Eu disse, Gabi, que legal. Eu sou de Caxias e digo, nossa, cara, não é possível, cara. Né? Olha ali a Gabi, quase se afogou com o gole. É que vocês estão achando que é tudo assim, não, é aleatório, não. Foi tudo escolhido Tudo meticulosamente combinado pra gastar o mínimo possível de dinheiro. Mais ou menos assim. Mas tu faz com a tua esposa, Serva, Taylor? Não, ela começou me acompanhando no início, né? Mas ela viu que tava muito trabalho. Eu recrutei a minha cunhadinha, quando ela tinha 6 anos de idade, ela gostava de lavar garrafa, mas também desistiu. Vai perdendo os amigos, né? Exato, aí eu usava meu pai também, só que meu pai não bebe cerveja, né? Ele teve problema de saúde que ele não pode beber. E aí os guris da Serva Serra começaram a dizer que eu tava explorando meu pai. Porque, vocês conhecem a sede lá, o equipamento de 100 litros, né? E aí foi numa época que eu tava na vibe das americanas, né? E também eu comecei a beber menos, né? E isso é um ponto que eu acredito até que hoje, um cenário do mercado, né? O consumo acho que deve estar diminuindo. E eu sou uma pessoa que uma vez eu bebia 5 litros por semana, hoje eu bebo 2. Tamo junto. Sabe? Então... Mas isso, Taylor, não quer dizer que a gente não vai fazer nossa cerveja pra beber esses 2 litros, né? Exatamente. Aí, por exemplo, quando veio aquela primeira onda de frio, eu tinha uma garrafa de barley wine, aquelas caçulinhas guardadas. Foi tão satisfatório tu abrir, coube numa tulipa, sabe? Degustei a cerveja, literalmente. E aí eu disse, cara, é por isso que eu faço cerveja. Olha aí, ó. É pra isso que a gente faz, pra gente ter sensações e trazer coisas, fazer a cerveja do jeito que a gente quer e ter as sensações que a gente busca, sem depender necessariamente de alguém fazer pra nós. E fazer amigos, né? Também, eventualmente, né? Eventualmente. Tem gente não dá pra fazer cerveja com cachorro, né? Infelizmente não dá pra fazer com cachorro, mas já que tem gente junto, a gente faz com as pessoas também, que tem pessoas boas. E pra quem quer se aventurar em braçar uma Blonde Ale ou braçar alguma cerveja, não tem erro. Lamas Brew Shop vai ter tudo pra fazer a tua cerveja. Só não vai ter o lúpulo que o Taylor usou, porque esse ele colheu lá na plantação, então esse não vai ter. Mas ou tem lúpulos brasileiros lá também pra você fazer cerveja. Então, não tem desculpa. Vá lá, tem desde equipamento até insumos. E se usar o cupom Braçagem Forte, tudo junto, tem desconto de 5% no site. Corre em lamasbrewshop.com.br. Mas, Taylor, olha só, essa é a primeira blonde que tu faz? Não, eu já tinha feito outras, só que aí eu cometi alguns erros nas outras versões. De ter feito uma blonde, no caso. Que eu sempre... Não, eu tive uma época que era o Hophead, né? Aí botava dry hopping na minha blonde, né? Tecnicamente não é uma blonde mais. Então, por que foi blonde essa daí? Aí eu tenho uma história do dia. Essa cerveja, ela foi feita no Instituto Estadual do Governo, que eu vou falar o nome, né? Que é o lugar que a gente conseguiu os lúpulos, tá? E a gente colheu os lúpulos dessa cerveja. Então tem um rolê diferenciado aí. E quando vocês falaram do rolê da água, que pode ter ajudado na acidificação, também tem um problema. Porque, como é o órgão do Estado, o orçamento é curto, né? Eles não fazem as recomendações que a Gabi diz lá no episódio de águas, lá, de fazer análise. Então, até no dia lá, a gente estava na discussão, compramos água mineral ou não, né? Aí um amigo nosso em comum, com o codinome Gabi, disse, vamos usar água do poço. Sem saber o que vem do poço. Pode vir um sapo, pode estar perto de um cemitério, mas água do poço. A informação que nós tivemos é que a água é livre de cloro, e realmente porque não tem clorofenol. Então, o doutor Alexander Sense, muito obrigado, Sense, pelo convite,
né? Ele acertou. Nós fizemos essa cerveja no Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisas em Alimentos e Bebidas, que é o CEAB de Caxias do Sul. Fica localizado no distrito de Fazenda Souza e é o local onde eles fazem estudos com plantas e também na produção de vinhos, né? Esse instituto surgiu com pesquisa de uvas para o pessoal fazer vinhos, né? Isso lá em 1900 em Guaraná com rolha. Eles começaram a plantar lúpulo em 2022, nesse lugar. Então nós estamos na segunda colheita. O Estado ainda não disponibilizou um orçamento para que eles possam fazer a análise desses lotes. Mas já sabe qual é a variedade? Sim, a gente sabe a variedade. Deixa eu abrir agora o outro arquivo aqui, que é o arquivo das variedades. É um jovem mais organizado que eu. Eu não me organizei tanto para fazer a pauta. Não, é que vocês são experientes, né? Eu sou um rapaz meio jovem. Obrigada por nos chamar de velhos. Obrigada, Taylor. Não foi com intenção. Ó, que eu sei onde tu mora, hein? É verdade, né? Olha só, gente. Quando a gente foi lá fazer cerveja, minha maior preocupação era o resfriamento. Então, eu me preocupei em a água para nós braçar e a água para nós resfriar. E como que nós íamos fazer a colheita? Lá, nesse local, existem 60 pés de lúpulos plantados. Uhum. As variedades são Saaz, Mittelfru, Magnum, Smolt, Alfa Aroma, que eu nunca tinha ouvido falar, Comet, Crystal, Cascade, Triple Pure, também nunca tinha ouvido falar, Tea Maker, nunca tinha ouvido falar. E tá tudo misturado no mesmo Bine, assim. Tem ali as linhas, tem os pés com a identificação. São pelo menos 3 pés de cada tipo, cada variedade. Eu ia dizer que provavelmente já rolou uma contaminação aí, já rolou um cruzamento de espécie ferrenho aí, né? Nós usamos o Brewer's Gold, tá? E aí, outros amigos nossos que usaram, tá? Que são apoiadores do Braçagem, né? Abraço, Bonato e Fábio. Cara, a cerveja deles também ficou com um aroma parecido com essa daqui. Olha aí, ó. Só que com lúpulo diferente. E levedura diferente. Porque eu, né, como eu sou uma pessoa que eu gosto de ajudar os amigos, eu fui atrás de lama pra galera fermentar a cerveja. E aí minha primeira opção foi que a lama podia estar zoada. Ok. Tá. Então eu considerei isso. E aí quando eu vi que outros amigos nossos que não usaram a mesma levedura tiveram o mesmo aroma ali, e isso me gerou um gatilho. Poxa, mas será que é o lúpulo que trouxe isso? E como hoje eles também não têm condições de fazer uma análise disso, né? A gente também fica um pouco limitado a informações mais precisas, né? Ô Taylor, mas olha só, vocês fizeram uma receita 100% Pilsen, é isso? Isso, 100% Pilsen. 100% Pilsen com o lúpulo fresco? Exatamente, colhemos no dia. Para amargor e para aroma ou só amargor? Para amargor e aroma. 100 gramas de lúpulo, a minha panelinha, aquela panelinha de 32 elétrica, né? 100 gramas nós colocamos a 60 e 100 gramas quando nós desligamos a fervura. E fermentaram com? S05. S05. Lama de S05 terceira geração. No dia lá, o Brewfather, desculpa, ele não calculou certo ali a adição de lúpulo, então a gente seguiu as recomendações do Sense, que era para cada grama de lúpulo normal, a gente considerar 4 de lúpulo em flor. Que é o geralmente usado para lúpulo fresco, né? Geralmente é de 4 a 5 gramas para cada 1 grama de pellet. E cara, ficou bem bonito assim a cama que formou ali depois da fervura, sabe? Olha, digno de fotos. Falando em lúpulo, tem uma miríade de lúpulos selecionados nos Estados Unidos. Eles vêm com amor e carinho, sendo cheirados pelo Thiago Albeno, para eles chegar na sua cervejaria e você ter um diferencial. Os lúpulos aqui é diferencial o nome. E a Hops Company busca isso. Você vai lá no site hopscompany.com ou chama a pessoa que já te atende e compra os lúpulos para ser diferente nesse mercado que tem tanta cerveja lupulada igual. Não se esquece de falar que ouviu aqui. Ô Taylor, beleza, aí vocês, realmente é uma cerveja que tem mais de um vetor aqui, talvez, que possa estar trazendo os indicadores
que fizeram tu perder pontos nessa amostra. O feedback fez sentido pra ti com o que tu tá tomando também? Fez sentido ou ficou muito discrepante do que tu tá tomando? Totalmente, assim, fiquei até assim, vovó. Se eu tivesse mais amostra, eu até mandar pro concurso. Mas eu acabei tomando ela. Né? Já passaria pra próxima rodada, né? É porque o aroma me incomoda, tá? O aroma me lembrou muito fermentação de Kveik. Me lembrou muito aroma de Kveik. O meu bruxo lá que fez junto lá comigo, que é o Moreno, ele odeia Kveik. O pessoal tem eu não sei porque o pessoal tem sorte. Quando ele ouvir isso, ele vai dizer, não! E nós fermentamos na câmara de fermentação da Serva-Serra. Então, todo o processo de fermentação e depois frio, engarrafamento, foi todo feito lá na sede. Tem um rolê experimental aqui, no final das contas, né? Vocês experimentaram aí com o lúpulo, mais pra brincar também, né? Tipo, não, tem a brincadeira, mas não ficou uma cerveja ruim, não ficou uma cerveja difícil de beber. Acho que a questão aqui, inclusive agora, a Gabi pode complementar isso também, faz bastante sentido em alguns pontos que a gente tava falando no nosso feedback. Uhum. Principalmente a questão do frutado que parece de lúpulo, alguma coisa assim, a esterificação, por ser uma lama, sabe... Terceira geração, como é que foi o transporte, como é que foi a coleta, foi sanitizado aonde foi feita a coleta, tem vários pontos que podem ser também indicativo dessa acidez. Eu acho que não, olha, muito pouco provável que seja de água, né? Eu acho que não é contaminação, eu acho que sim. Não de água, do malte. Não tampou, não fez o tamponamento. Acabar não fez o tamponamento. E aí faz sentido também com relação a ter usado o lúpulo em flor, que tem essa coisa vegetal, mas não teve tanta extração a ponto de dar na cara, né? Então fica esse amargor, fica essa coisa meio amarrada, mas não chega a ser uma astringência. E talvez pelo pH estar mais baixo, não tenha rolado isso. Porque se tivesse um pouquinho mais elevado o pH, poderia ter uma extração de tanino mais elevada e ter ficado bem vegetal, né? Os guris, eles corrigiram a água, tá? Uhum. Mas corrigiram a água não no recomendado. Tá? Aliás, Brew Day, as boas práticas, parece que elas são rasgadas e jogadas ao vento, né? Eu ia dizer, eles mudaram a água sem saber qual era o perfil de água que tinha, inicialmente? Basicamente. Na verdade, o que eles fizeram, né? Tinha um pHmetro, né? Algum abençoado levou um pHmetro, e aí uma pessoa com muita boa vontade foi medir o pH. Tá em 7, gurizada. Vamos baixar, vamos baixar, né? Botaram o ácido lático. Ácido lático na panelinha, pegamos no meio da panelinha lá, o pau comendo, e a galera botando ácido lático. Eu olhei aquilo, eu só pensei, né? Bom, vão fazer o quê, né, jovens? Estudam, daí chega na hora de fazer cerveja, faz essas loucuras. Jovens são muito complicados. Exato. Aí o Telo lembrou, tem uma especialista em água na minha cidade. Exatamente, nós temos que fazer alguns eventos educativos, né, Gabi? Pois então, temos. Então, e olha só, gente, e nós não tínhamos ainda bebido, tá? Nós ainda estávamos sob efeito de cafeína somente. Acontece. Nas melhores famílias, Não deixa de ser uma droga também, né? Penso que aconteceu no resfriamento, então. O resfriamento a galera tava jogando já, garrafa de corote dentro? Quase. Na verdade, aí eu que fiquei responsável por montar a estrutura do resfriamento. E aí eu fui botar um pré-shitter dentro de um freezer e o pré-shitter congelou muito rápido. Acontece. Aí eu acabei estragando o no-till do nosso nobre associado Júnior Paz. Desculpa, Júnior, foi mal. Então a cerveja dele, que era para ser uma no-till, ficou half no-till. Semi-till. Exato, aí o Nestor ficou esperando na fila, né? E aí eu e o Moreno passamos. O último a resfriar foi o Gabriel e a cerveja dele não ficou assim. DMS, por exemplo, a gente não sente, né? Todos os amigos que foram lá, nós estávamos em cerca de 5 paneleiros, ou 6, se não me engano. Nenhuma ficou assim intragável, tá? Já teve o Brew Day que teve gente que ferveu o lúpulo dentro do saquinho, tá? Que gente que derreteu parador de panela, que ficou dentro da panela e derreteu, sabe? Então aconteceram já, nós temos alguns históricos de Brew Day com... complexos. Mas enfim, né? Hoje eu acho bacana porque a galera se reúne para fazer cerveja, troca algumas experiências, mas não segue algumas boas práticas como deveria. Tá? Tu acha bacana isso? Eu acho bacana o fato de reunir a galera, agora não seguir as boas práticas. Ah, tá, não seguir as boas práticas. Porque eu sou bem cri-cri para fazer cerveja em casa, assim, tudo no lugar, né? Eu te entendo, Taylor. Ficar lá naquela confusão...
Eu te entendo. Confusão é complexo. Às vezes fazer sozinho é seguir regras, é seguir métodos. Mas, ô Taylor, ouvindo o feedback da Gabi, ouvindo o meu feedback, o que tu faria diferente nessa cerveja hoje? Hoje que eu faria diferente? Olha, eu começaria pela água. Buscaria tentar entender o que tem essa água para tentar fazer algum ajuste. Ou que não tem, né? Parece que ela não tem, na real, né? Exato, Depois, a questão de malte, eu ainda não mexeria. A gente usou malte Agrária aqui. Paga nós, Agrária. Paga nós aí. Ô, Agrária, patrocina o Braçagem aí, por favor. Por favor. Estão perdendo tempo. Exatamente. E eu dinheiro. E a questão de lupulagem, a gente já acordou, tá? O ano que vem nós vamos repetir a dose. Não, mas muito bacana para até acompanhar a evolução dele, né? Exato. Se conseguirem a mesma variedade, vai ser muito bacana. Isso. E o Sense, o que ele falou, né? Eles estão brigando para ter verba para conseguir uma análise já faz tempo. Como vai ser o 4º ciclo da planta, e aí a tendência é que agora ela fique estabilizado o alfa-ácido, né? Então, eles precisam fazer esse teste, essa análise, justamente para o governo do estado ter uma base para aquilo que ele existe ali para resolver a situação, né? Então, provavelmente... Tem que falar para eles chamar o Rosa, cara. O Rosa, ele tá fazendo essas análises de lupo aí, daqui a pouco ele consegue. Eu mandei até o episódio pro pessoal lá. Boa. Quando eu ouvi, eu já fiz aquele encaminhamento clássico, né? Tem que ser, né? Compartilhamento. E justamente para a gente poder também, né, ver o que vai melhorar ou não, né, em relação ao que vem. E, cara, eu, assim, tem um episódio lá dos primórdios do Braçagem, que é o Starter. Sim, muitos tempos atrás. Rapaz, eu tinha cabelo nessa época. Eu tinha sonhos ainda. Mais ou menos. E sabe que eu sempre fui muito encucado com a contaminação. E naquela época, né, eu acho que, se não me engano, foi o Estevão que falou, foi você, tem que deixar todo mundo ali bem alimentado, as leveduras para quem ganha a corrida que chegar primeiro para comer o negócio, né? Então, por isso que ela tem que chegar bem. É isso aí. E eu sempre tive alguns problemas em usar algumas lamas que não são de minha origem. Como é que eu gosto de usar lama? Beleza, eu faço uma blonde com uma levedura 0 km, depois eu faço uma American IPA jogando por cima. Uhum. Ou então, o que eu adoro fazer, uma Ordinary Bitter ou uma Best Bitter, baixa e depois joga em cima uma Riz. Saudades de fazer uma bitter. Né? Eu acredito que é a melhor forma. Nós ali vamos fazer uma até final de junho, acho que sai. Boa. Pô, bitter é o que há, né? Bitter é vida. Uhum. Então, e nesse dia eu cortei os naipes dos guris de fazer uma bitter, assim, me arrependo profundamente. Talvez o perfil de lúpulo aqui casasse com uma bitter. Exatamente. E talvez tivesse um maltadinho mais pra segurar um pouco essas outras características até. Não, e o Ester ia caber legal, né? No bitter. Tu vê assim, quem sabe ano que vem a gente focar numa escola inglesa, né? Talvez. Pegar uma levedura inglesa aí pra poder justamente... E aí só muda o malte, ao invés de um Pilsen pra um Pale Ale. E faz um chá hopping, talvez, pra tentar ver o que vai extrair de aroma, pra já saber o que vai sair daquela planta também, né? Sim, E se você quer leveduras, ale, lager, brett, bactérias, o lugar certo para comprar é na Levtech. Tem tudo para tua cervejaria, desde consultoria até leveduras. Além disso, ela também tem leveduras para outras bebidas como hidromel, cidra, whisky e cachaça. Então entra no site levtech.com.br e faz as tuas compras. Uma coisa interessante, óbvio que não tem como a gente definir, porque é uma plantação com um monte de variedade, plantação nova, coisa e tal. Mas se a gente for pegar o Brewer's Gold, é uma variedade inglesa, e o perfil dele teria notas de berries escuras, cítrico floral e iogurte. Iogurte. Então, vocês não sentem um negócio que lembra iogurte? Por causa da acidez. Essa acidez, assim, aí Por isso que pra mim parece acidez lática. Então, cara, quando eu tomei essa cerveja a primeira vez, deu ruim. Tá cheio de coisa estranha aqui dentro. Aí levei nos encontros técnicos, né? E aí a gurizada, realmente, né? Tem ali. E essa importância de ter uma confraria ou uma associação, as pessoas levarem a sua cerveja, que as outras pessoas experimentem e deem um feedback sincero dessa cerveja. Não tem que chegar a dar tapinha nas costas. Também não precisa esculachar com o cara, dizer, essa tua porcaria que tá oxidada e contaminada, né? Com educação, amiguinhos. E aí os guris disseram, cara, mas a minha também ficou assim. E aí, assim, eu acho que
A gente aprende muito a fazer cerveja, né? Claro, estudando, lendo livros, ouvindo podcast e também participando, né, desses núcleos onde as pessoas trocam ideias e ficam compartilhando experiências. E aí que eu comecei a ver. E aí só que sempre me incomodou. Me incomoda muito, tá? Eu tenho ainda 4 garrafas. Eu tava tomando muito rápido. Aí eu fiquei com medo de ficar sem para o dia de hoje. Daí tu acalmou, agora já pode terminar. E tu sabe o pH que ela terminou? Só pra ter uma ideia? Não, Gabi. Mas então. Uma mostrinha aí. Os guri que fazem o serviço pela metade é assim, né? Mas é só por curiosidade. Eu não consigo entender que seja de contaminação, mas... Enfim, tem por onde começar. Talvez trocando os amigos, começa início, troca os amigos por o isolamento pra fazer essa cerveja, mas eu testaria o lúpulo Chama as de novo. amigas pro Brew Day quando forem fazendo assim, pra ver... Que vem com os equipamentos pra medir água. Mas eu realmente testaria de novo esse lúpulo. Curioso, no mínimo. Né? E a gente tem que também testar essas paradas diferentes. Cara, eu acabei de imaginar a Gabi chegando lá com uma maletinha tipo inspetor bugiganga, sabe? Cara, a gurizada vai... Assim, ó, não tem janela lá, é tudo basculante. A gurizada vai sair correndo pra lugar. Ai, que horror! Que horror! Nem faria isso. A reputação da pessoa precede qualquer outra coisa, né? Não vamos falar muito porque tem associados aí que fizeram curso comigo e me deram alguns apelidos, deixa assim. Capaz, mas essa parte eu não tô sabendo, Gabi. Taylor, queria agradecer muito pela tua participação, por tu ter enviado essa ceva. Espero realmente que o feedback e a conversa entre amigos aqui tenha ajudado de alguma forma pra pensar em outras receitas. Sim. E valeuzão mesmo. Você sabe que eu tenho um carinho enorme pela Serva Serra. Tava falando do Zaniol, eu me lembro quando eu conheci o Zaniol, eu conheci ele num dia de evento na Seasons, e ele falava que todas as cervejas tinham enxofre. Tudo tinha enxofre pra ele. Absolutamente tudo tinha enxofre. E eu me lembro dele, ele botava no nariz assim, tem enxofre. Ele falava sempre isso. Mas é um grande amigo meu também. Então, gente, esse é o programa que vamos nomear ainda, mas é o piloto. E estamos aqui terminando esse programa. Gabi, Taylor, se quiserem deixar as suas mensagens, por favor. Então eu agradeço, né, o Henrique aí pela iniciativa, pela oportunidade, Gabi pela paciência conosco aí, né, conterrânea aqui da nossa querida Pérola das Colônias, Caxias do Sul. Um agradecimento aos nossos queridos associados da Serva Serra ali que participam mensalmente nos nossos eventos e fazem a chama da cerveja de panela continuar viva em Caxias, né, enfrentando as dificuldades que nós temos aí. Acho que todo mundo no Brasil está enfrentando isso. Se eu puder deixar uma humilde palavra pro pessoal aí, é o seguinte, gurizada. Assim, façam as cervejas de vocês buscando só ter uma boa cerveja ali, uma cerveja excelente, né? E claro, o cheque lá no BJCP Escola, sempre. Mas sigam as regras, gurizada. Sigam as regras. E a cerveja só pode dar o estilo depois de pronta, tá? Isso é um fato. E se divirtam. Eu tenho uma Red Flanders que dá uma longa história. Essa fica pra próxima. Tem que ser com a garrafa junto. Sim. Não sei se vai ser uma boa ideia. Ok. Obrigado, Henrique, pelo convite de estar aqui novamente, começando esse novo quadro, que eu acho que não era só um pedido do Faustus, mas de muitas outras pessoas, e faz todo sentido, né? É mais uma forma de fomentar a galera e incentivar e trazer esses feedbacks de uma forma mais próxima. Às vezes, né, o pessoal manda para concurso, mas não consegue ter essa conversa franca com as pessoas depois. Então, fico feliz de estar fazendo parte desse primeiro e que venham vários outros. É isso então, gente. E agradecemos Thiago Eduardo, Antônio Paulo Lança Badagola, Johnny Oliveira, Sofia Gracelli, Fábio Henrique Bergamin. Nos siga no Instagram. Estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, qualquer coisa podcast. Estamos lá. E se você gosta do programa e quiser fazer um review, por favor, é muito importante pra nós. Faça. Compartilhe o episódio com seus amigos, como o Taylor fez. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem pra nós. É isso então, gente. É isso. Braçagem forte. Braçagem forte. Braçagem forte.
Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog, e Rubem Geis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.